De volta ao cargo, 3 meses depois de ter o mandato cassado, Ortiz Júnior reassume a prefeitura de Taubaté. Tucano espera agora validar a candidatura barrada nas eleições de outubro para iniciar o segundo mandato. Deve ser deferido, os votos devem ser validados e a diplomação vai acontecer normalmente em dezembro. Preço indigesto. Após retração em setembro, cesta básica registra novo aumento em outubro. Todos juntos contra o Aedes aegypti. São José dos Campos registra baixo índice de infestação do mosquito, transmissor da dengue, do zika e da febre chikungunya. Fim do impasse. Funcionários da Embraer aprovam proposta de abono com reajuste de 5% e encerram a campanha salarial. Agora entra na pauta de negociações o layoff para até 2.000 metalúrgicos. Nós debatemos com a empresa que isso é um problema e nós apresentamos uma contraproposta. A nossa contraproposta é a redução da jornada de trabalho. Pelas contas dos sindicatos, se a empresa reduz a jornada de trabalho, é possível garantir os postos de trabalho de todo mundo. Vizinho indesejável. Moradores de Taubaté sofrem com a infestação de escorpiões. A gente ficou bastante preocupado, reviramos toda a casa, limpamos tudo no mesmo dia. Eu levei o meu filho para casa da minha mãe, mas a preocupação é até hoje, desde o dia que a gente achou o escorpião. O Band Cidade começa agora. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. A quinta-feira foi marcada pelo retorno de Ortiz Júnior à Prefeitura de Taubaté. Em entrevista coletiva hoje, o prefeito disse que quer entregar obras públicas ainda neste mandato. Ortiz aguarda confiante a decisão do Tribunal Regional Eleitoral para validar os votos das últimas eleições. Apesar do próximo mandato ainda estar incerto, ele já faz planos para o governo a partir do ano que vem. Do mesmo mandato, 2 vezes. O retorno dele e do vice, Edson Aparecido, aconteceu quase 100 dias depois que os dois tiveram os mandatos cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eles deixaram o cargo no início de agosto, condenados pela Justiça por abuso de poder político e econômico na campanha de 2012. Em outubro, numa nova sessão, foram absolvidos pelos ministros do TSE. Eu sempre disse que eu não ia desistir de combater a injustiça. E, graças a Deus, essa injustiça foi reparada e o Tribunal Superior Eleitoral pôde modificar essa primeira decisão agora no dia 25 de outubro. Neste período, o presidente da Câmara, Paulo Miranda, esteve à frente da Prefeitura. Ele já retornou à presidência da Casa de Leis. Segundo Júnior, Miranda manteve a economia do município equilibrada. O prefeito garantiu o pagamento dos salários dos servidores e o 13º. Disse ainda que o objetivo agora é na conclusão deste mandato e na entrega de obras que considera importantes para o município. E entregar, como eu disse, SAMU, entregar UPA 24 horas, o PAMO do Continental, entregar algumas escolas que a gente concluiu a reforma, ampliação, enfim, a gente tem aí, tem obra viária que precisa ser entregue. Então a gente tem aí algumas coisas para concluir nesse final de mandato. Ortiz disse também que deve recontratar os funcionários exonerados por Miranda e sinalizou uma possível mudança no secretariado, só no próximo mandato. Entendo que tende a haver oxigenação, né? A gente não pode encarar um novo governo simplesmente como continuidade. A gente tem que ter oxigenação e desafios novos têm de ser obtidos também com pessoas com o gás renovado, com uma disposição extra para trabalhar. A partir do momento em que a gente assumir o novo mandato, a gente vai fazer as alterações que a gente entenda que deve fazê-las. O retorno do Tucano ao Palácio do Bom Conselho ainda não dá como certo o segundo mandato dele. O futuro político de Ortiz Júnior, nos próximos 4 anos, continua incerto. Com a cassação, ele também perdeu os direitos políticos e concorreu às eleições sem conseguir registrar a candidatura da chapa dele. Com isso, Ortiz Júnior depende agora de uma nova decisão do Tribunal Regional Eleitoral para que considere válidos os mais de 70 mil votos que recebeu nas urnas em outubro. O prazo é até o final do ano. O Tribunal Regional Eleitoral informou que vai fazer o julgamento do registro de candidatura assim que esse acórdão que me absolveu no TSE for publicado.
Então tem que aguardar ainda mais um pouquinho a publicação do acórdão do TSE para que o TRE possa fazer o julgamento do registro de candidatura. Evidentemente desapareceu o motivo do indeferimento do registro da candidatura, então obviamente deve ser deferido, os votos devem ser validados e a diplomação vai acontecer normalmente em dezembro. Nas ruas, a volta de Ortiz Júnior ao Palácio do Bom Conselho dividiu a opinião das pessoas. Eu, sinceramente, acho um absurdo, porque mais uma vez ficou provado que existem leis, mas as leis não são cumpridas. Estava muito instável, sem uma posição correta, então acho que agora a população fica mais tranquila e acredito que ele possa tentar fazer um bom trabalho, pelo menos é isso que a gente espera. Se a pessoa teve a simpatia do povo, a votação que ele teve, já está dizendo tudo. É sinal que ele agradou bastante ao povo taubateano. Janda, dizem que tudo que é bom dura pouco, né? Pois é. Pois é, após a queda em setembro, o valor da cesta básica voltou a subir em outubro aqui na região. Foi o que revelou hoje a pesquisa divulgada pela Unital. Só para a gente ter uma ideia, uma família de 5 pessoas com renda de 5 salários mínimos gastou R$ 1.543,74 na cesta Pesa no básica. bolso, né? Pesa bastante. A Maiara Gouveia traz ao vivo para a gente mais detalhes a respeito desta pesquisa. Maiara, boa noite. Boa noite, Gianda. Boa noite, Márcio. É isso mesmo. O preço da cesta básica subiu aqui na região do Vale do Paraíba. O aumento é bem pequeno, de apenas 0,05%, mas, enfim, não deixa de ser um acréscimo aí, um gasto a mais para o bolso do consumidor. Taubaté continua como a cidade que tem a cesta básica mais barata, R$ 1.536, e Campos do Jordão segue liderando esse ranking com a cesta básica mais cara, R$ 1.551. Segundo o NUPS, os alimentos foram o motivo dessa alta e o grande vilão é o óleo de cozinha, que subiu 16,88%, isso porque a oferta desse tipo de produto caiu aqui no Brasil. E também o filé de frango, teve uma alta, o preço subiu 15%, e o preço do contrafilé também, subiu 15%. Só que tem uma boa notícia, por outro lado, o feijão ficou um pouco mais barato, o feijão que assustou muita gente nos últimos meses, muita gente teve que substituir pelo feijão preto, estava sempre presente no prato dos brasileiros, agora está 15% mais barato. E o leite em caixa também está um pouquinho mais barato, 9% mais barato. O preço da cesta básica, como vocês já disseram aí no estúdio, é calculado com base em uma família de 5 pessoas. Para vocês terem uma ideia, também em São José dos Campos, por exemplo, uma família chega a gastar 35% da renda com produtos da cesta básica, ou seja, 1/3. Não é fácil não, Gianda, Márcio, com vocês. Ok, obrigado, Maiara. Obrigada. Bom, o assunto agora é a guerra contra o Aedes aegypti. A cidade de São José dos Campos divulgou hoje o índice de densidade larvária, que mede a infestação do mosquito Aedes aegypti. O resultado ficou em 0,2, dentro do limite aceitável pelo Ministério da Saúde, que vai até 1. A análise foi feita em 13.900 imóveis em todas as regiões da cidade. Os bairros da Zona Leste concentraram a maior parte das larvas, cerca de 43%. As demais foram encontradas nas regiões Central, Norte e Oeste. Foram localizados mais de 5.000 criadouros com água parada. Por isso, o trabalho de prevenção deve continuar. São José dos Campos registrou este ano 1.604 casos de dengue, 18 de zika vírus e 8 casos de febre chikungunya. A Santa Casa de Ubatuba demitiu desde outubro 45 trabalhadores, o que representa cerca de 10% dos funcionários ativos e afastados. Alguns destes dispensados procuraram a nossa produção para reclamar que a entidade não estaria cumprindo direitos trabalhistas. A Santa Casa então informou que a redução de setores terciários estava no plano de desenvolvimento, que vem pagando sim os demitidos, mas estabeleceu um teto de R$10 mil por mês para as indenizações. Esta medida seria para não paralisar o atendimento médico. A instituição garantiu que o quadro de enfermagem, auxiliares e de técnicos não teve redução e mais médicos foram contratados para a próxima temporada, quando o movimento aumenta no local. A Santa Casa de Ubatuba realiza, em média, 13 mil atendimentos por mês.
A seguir, Heineken conclui investigação interna sobre a explosão que matou 4 pessoas em janeiro. E os trabalhadores da Embraer aprovaram proposta de abono com reajuste. A empresa negocia agora o layoff. A gente volta em instantes, 6 horas, quase 7 horas em ponto para você. Depois que a empresa anunciou o layoff aí, falou que tem mão de obra ociosa aí dentro, o clima está bem pesado aí dentro.